O Tudo Celular mostrou que o Galaxy M20 é um bom aparelho pelo preço cobrado, mas será que vale a pena desembolsar um pouco mais para ter alguns recursos extras no M30? Também testamos este modelo para responder a essa e outras perguntas. Vem com a gente que vamos falar tudo sobre o mais avançado modelo da série mais básica da Samsung. Em design, o M30 é basicamente o M20 com uma câmera a mais na traseira e a tela um pouco maior, ao menos visto de costas e pelas laterais. Na frente, o formato do recorte para a câmera frontal e sensores muda. Ao invés da gota ou Infinity V, como chama a Samsung, temos uma espécie de U, deixando um pouco mais de espaço para as notificações. Dentro da caixa são os mesmos acessórios de todo o restante da linha Galaxy M, sem capinha ou película. A versão brasileira tem fone de ouvido e esse modelo já inclui carregador rápido. Mas nem tudo é quase igual entre o Galaxy M20 e o M30. Há melhorias oferecidas pela Samsung para cobrar o preço um pouco mais alto. Uma delas é o tipo da tela, AMOLED aqui nesse modelo mais avançado. E isso abre algumas possibilidades extras, como ajustes da exibição, por incrível que pareça. O brilho também é um pouco mais alto, além do preto ser mais real, por assim dizer. Os pixels apagam de verdade nas áreas mais escuras da imagem. O áudio segue a qualidade do modelo mais barato, também com um alto-falante na parte de baixo, que talvez você cubra ao jogar. Com relação a recursos, Samsung prometeu o Android Pie logo que você tira ele da caixa, mas nem a nossa unidade, nem a de outros com quem conversamos, recebeu o update até o momento. Mas pode ficar tranquilo que vai chegar em algum momento. E mesmo com o Android Oreo, esse modelo já conta com recursos como Dual Message, fotos com foco dinâmico e outros. E o M30 também não permite selecionar vários aplicativos na gaveta ou na tela inicial, quem sabe ao atualizar para a One UI. Com o mesmo hardware, incluindo aí plataforma, armazenamento e memória RAM, pode-se esperar que o M30 e M20 sejam equivalentes em desempenho, certo? Em partes. Sentimos que o M30 é um pouco mais pesado e a fluidez não é a mesmíssima do irmão menor. Tudo bem que os dois ficaram bem próximos no nosso teste de velocidade, mas o M30 foi 2 segundos mais lento. Não é grande coisa, mas deu para sentir a diferença na hora do teste. Os resultados de benchmark também foram próximos, com o M30 alguns pontos abaixo do M20 no AnTuTu, mas o desempenho em jogos acabou sendo igual, e o M30 até conseguiu ir melhor no PUBG Mobile, cravando 26 FPS no médio e sem tantos engasgos durante a jogatina. Mas nem sempre o M30 fica atrás do outro modelo. O tempo de duração de bateria foi bastante superior, com mais de 26 horas para desligar totalmente. Não foi o bastante ainda para alcançar o Moto G7 Power, mas é um dos melhores resultados que já tivemos na bancada do Tudo Celular. E a resolução do M30 é mais alta que a do modelo da Motorola. O tempo de recarga não é ruim, mas curiosamente foi mais lento que o M20, mesmo com um carregador de mesmas características. Foram quase 2 horas e 20 minutos para levar a carga de 0 até 100%. O M30 é o único da família a trazer 3 câmeras na parte traseira, sendo uma wide, outra ultra wide e mais um sensor de profundidade. Ou seja, ele tira fotos com foco dinâmico também de objetos, não só de pessoas. E é por esse tipo de foto que vamos começar a análise. O M30 trabalha bem com boa iluminação, conseguindo um recorte bem satisfatório. Com pouca luz já perde um pouco de qualidade, mas também dá para usar as fotos nas redes sociais. No geral, a qualidade do conjunto é ok, considerando o preço do aparelho. Com boa luz, como era de se esperar, boas imagens. E mesmo com pouca luz não chega a decepcionar, com um nível de ruído não muito alto. O problema é a lente ultra-wide. Com boa iluminação, ok. Perde um pouco em cores, mas dá para passar. Mas o aparelho quase não enxerga com pouca luz. Aí você fica sem a opção de registrar o campo de visão maior nesses cenários. O Galaxy A30, modelo mais caro da Samsung com um sensor A- e hardware igual, fica um pouco à frente na qualidade geral. As imagens ficam mais claras e atraentes, além da contraluz ser melhor. E claro que isso se mantém em baixa luminosidade. Curiosamente, a qualidade da lente ultra-wide é a mesma nos dois aparelhos, ou seja, ruim com pouca luz. As selfies impressionam positivamente. Há um bom nível de detalhes e texturas na lente do M30, mas esse modelo fica um pouco atrás de novo do A30, muito mais rico em detalhes na imagem. E surpreendentemente, os aparelhos também não vão tão mal com pouca luz. O A30 mantém a dianteira de leve, com mais detalhes. O mesmo vale para o foco dinâmico de selfies.
com recorte levemente melhor no A30 nas imagens que fizemos. A gravação de vídeo fica sempre no Full HD, tanto na frente como atrás. A qualidade é boa para a faixa de preço e a captação de áudio também é bem bacana, priorizando a sua voz sobre os ruídos da rua. Teste de câmera do Galaxy M30. O Galaxy M30 tem pequenas melhorias em comparação com o M20, mas seu irmão menor não é um rival direto. A comparação fica para modelos como o Redmi Note 7, Moto G7 Plus e Mi 8 Lite, todos já testados aqui no Tudo Celular. A velocidade ficou abaixo do Redmi Note 7, igualou o Moto G7 Plus e foi bem melhor que o Mi 8 Lite. Em jogos, todos tiveram um desempenho parecido, de um bom intermediário. Em bateria, não tem para ninguém. O M30 está entre os melhores que já testamos, mesmo que tenha perdido para o G7 Power, que entra em uma faixa de preço bem abaixo, com menos recursos. A câmera não é das melhores, mas rivaliza bem com os concorrentes. Mesmo assim, os três aqui citados acabam entregando a experiência geral superior, exceto em selfies, em que se sai surpreendentemente bem. A faixa de preço está acima dos rivais e com acabamento inferior, mas uma câmera a mais. E, como este modelo só será vendido pela internet e já teve a maior parte dos custos cortada, dificilmente o preço vai cair muito. Mas vale citar que ele custa um pouco menos que o A30, oferecendo qualidade parecida. O Galaxy M30 é um bom smartphone, melhorando alguns aspectos do bom e barato Galaxy M20, o que inclui duração maior de bateria e conjunto de câmeras superior, assim como a experiência multimídia com tela e áudio. O desempenho é parecido e os pontos fracos são os mesmos, com acabamento que você nota o corte de custos, o leitor de impressão digital um pouco mais para cima. Porém, esse modelo já tem um salto de R$300 no preço oficial, ficando em R$1.500. Um investimento alto para ser quase a mesma experiência. Dá para achar promoções do aparelho à vista por cerca de R$1.300, mas por esse valor talvez valha a pena pensar em fazer um investimento um pouco maior por algo melhor. Ou seja, no geral o M30 já deixa de ser um bom custo-benefício, que é o que a linha propõe. Mas e aí, caro espectador, o que você achou do Galaxy M30? Que pontos te chamaram a atenção e onde ele pecou? Conta pra gente nos comentários aqui embaixo. E já aproveita para deixar sua curtida neste vídeo e assinar o canal do Tudo Celular para não perder nossos próximos vídeos. Esta análise completa em texto está no link embaixo aí na descrição, junto dos links da oferta para o aparelho. Eu sou Wesley Moraes e vou me despedindo. Nos vemos em breve em mais vídeos aqui no canal. Um grande abraço.